Muito boa tarde a todos, amados, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e está. Servimos a um Deus amoroso, misericordioso. Hoje é dia 16 de junho, amados. Hoje é um dia especial, minha esposa, a pastora Ana, faz aniversário, não é? Um dia realmente especial para todos nós aqui. Nós estamos iniciando, para a honra e glória do Senhor, amados, o programa Escola Bíblica em Ação na radioamormaior.net.br. É um privilégio nós estarmos aqui falando do Senhor, da palavra, né? A palavra que, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, ela é realmente ministrada nos nossos corações, o próprio Deus falando conosco. Meu nome é pastor João Lembo, nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, não é? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não é? Lá nós temos gravados, né, todos os programas, as mensagens dos nossos cultos. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos localizados aí bem em frente ao ginásio de esportes, né? Onde está havendo uma obra agora, né? No ginásio, né? Será um novo teatro, né? Da cidade de Indaiatuba. E nós estamos aqui, amados, todas as sextas-feiras, às 17 horas, cujo objetivo é estudar e aprender mais do Evangelho, tá bom? E conhecer mais, não é? O povo, ele perece, ele morre por falta de conhecimento, diz a palavra. Então nós estamos aqui para não morrermos, né? Para não perecermos, né? Tá certo? É importante a gente saber quem está servindo, qual o propósito de quem estamos servindo, tá bom? E eu já peço para você divulgar, compartilhar o link da rádio, é o www.amormaior.net.br. Escola Bíblica em Ação, amados. Programa Escola Bíblica em Ação. Nós vamos hoje para o programa 39. Que bênção. Amém? Programa 39. Nós que estamos estudando Apocalipse, não é? Para a honra e glória do Senhor. Como todo programa, né, todo início da Escola Bíblica em Ação, é importante nós entrarmos na palavra fazendo um devocional, não é? Entender realmente e se aprofundar um pouco mais na palavra. Eu convido você a Romanos 11, de 33 a 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E amém, e assim seja. Não é? Bom, o primeiro verso aqui diz, né, nos explica, tá certo? Que o nosso Deus, ele é soberano, né? Ele é incompreensível. A soberania de Deus, amados, ela é incompreensível. Nós, como seres humanos, nós não entendemos. Não há explicação humana, porque ele é Deus. Então, muitas coisas acontecem nas nossas vidas que nós discutimos, avaliamos,
não concordamos com Deus, fala, não, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Né? Tá certo ou não? Isso não estava previsto, né? Mas Deus, a sua soberania é inexplicável. E os seus juízos, os seus julgamentos, as suas tomadas de decisão, é impossível também de ser inteiramente entendida. Então, amados, quando eu leio esse verso aqui, é para a gente o quê? Sossegar no Senhor. É para a gente se acalmar no Senhor. É para a gente entregar para o Senhor. Né? E aí, Paulo, ele continua dizendo aos romanos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Quer dizer, por si só, esse entendimento para nós que somos humanos, amados, ele é muito difícil. Né? Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por isso que ele é. Deus é. Ele é, sempre foi. Né? Então isso para nós já é uma dificuldade. Né? Nós temos essa dificuldade de entender, porque dele é a origem, dele é a posse, tudo vem dele. Tudo é tudo. Né? Tudo ele criou, eu, você, tudo. Né? A terra, o mar, o espaço, os planetas, tudo. Então tudo é dele, tudo é por ele. O que é por ele? É ele que sustenta, é ele que dá base, é ele que dá alicerce, e tudo é para ele. O fim é nele, é ele que julga. Então todas as coisas são do Senhor, tudo está no controle dele. Amém, igreja? Tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. O fim é ele que dá vida, é ele que tira a vida e é ele que julga. Amém? Então que a gente possa, com isso, realmente descansar no Senhor. Tá bom? Nós precisamos descansar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos neste dia. Nós bendizemos o seu santo nome, Pai. Louvado e exaltado seja, é e sempre será o seu nome. Que a sua graça, paz e misericórdia nos alcance. Entregamos a ti, Pai, tudo o que vai acontecer. Já te agradeço por essa palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, para que a gente se acalme, para que a gente confie no Senhor. Louvado, engrandecido seja e é e sempre será o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos continuar, não é, o nosso livro de Apocalipse. Não é? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 13 de Apocalipse, um capítulo muito importante. E antes de iniciar, não é? Antes de nós entrarmos realmente no capítulo 13, eu quero ler 3 versículos, 3 passagens aqui, que estão lá em Mateus. Se você puder abrir, Mateus 24, 4, 5. E Jesus respondendo disse-lhes, Mateus 24, 4, 5. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, uma das formas de nós nos acautelar, uma das formas que nós temos, em nome de Jesus, de não sermos enganados, é o quê? É estudar a sua palavra. Tá certo? Então, a gente não pode se enganar quando nós lemos a palavra, quando nós estamos na palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós ministramos a palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra.
tá certo? Então, essa cautela que está aqui na palavra, nós já estamos tendo. Se você hoje me ouve, né, ouve o seu pastor, ouve, enfim, então você já está sendo o quê? Cauteloso. Mateus 24:11 também diz isso: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Né? E observe que é falso profeta. O profeta é a boca de Deus. O profeta é aquele que fala aquilo que Deus pede para falar. Tá certo ou não? Então, existem, né? Porque aqui está falando surgirão. Surgirão. E hoje nós sabemos, já existem muitos falsos profetas. Falam de Deus, mas não tem Deus. Falam da essência de Deus, mas não tem a essência de Deus. Fala do amor de Deus, pregam o amor de Deus, mas não exalam o amor de Deus. Né? E esses falsos profetas enganarão a muitos, porque estão enganando. Enganam aqueles, amados, que não conhecem a palavra. 24 de Mateus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos somos nós, mas os escolhidos são aqueles que conhecem também, que se aprofundam na palavra. Amém? Então, hoje aparecerão falsos profetas, olha aqui, falsos cristos, né? Falsos cristos, falsos messias, falando de Cristo, falando de Jesus Cristo, fazendo até sinais e prodígios, né? Por quê? Porque o diabo também ele faz. Lógico que ele tem um limite, é lógico que também é o quê? Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É mediante o quê? Né? É mediante o que Deus, né, concede ele fazer. A autoridade vem de Deus. Tá certo? Tá bom? Então isso serve também, amados, para que eu e você sejamos testados. Porque o que Deus quer é separar o joio do trigo. O que Deus quer é isso, irmão. Né? É por isso que às vezes grandes sinais são feitos, prodígios, né? Curas milagrosas, né? Que não vêm de Deus, mas Deus concede, né? Para que realmente a gente saiba, amados, quem é Deus, de onde vem, qual a origem, tá certo? Então, para a honra e glória do Senhor, que a gente fique atento. E nós sabemos, né, que é o base, e agora nós vamos iniciar o capítulo 3, a base que nós sabemos que o diabo é o quê? Ele é enganador. Né? E o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas também ele é um imitador. Ele imita, né? Ele imita a Deus. Tá certo? Ele imita, ele tenta imitar, tá certo? Tudo aquilo que Deus projetou, tudo aquilo que Deus criou, né? E o objetivo do diabo, evidentemente, é o quê? Nos desviar da palavra, nos desviar de Deus, tá certo? Fazer com que a gente vá de um lado para o outro. E você sabe, a gente já abordou aqui que diabo é de um lado para o outro. Ir, né? De um lado para o outro. Ficar de um lado para o outro, que é o diabolos. Bom, onde o diabo engana? Em várias frentes, como eu disse. Agora, o que nós vamos discutir hoje aqui é a imitação que o diabo faz, não é, mediante a trindade de Deus. Deus é um Deus trino, é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? O nosso Deus, ele é um Deus Pai e Criador.
O nosso Deus é um Deus Filho Jesus Cristo, o Messias, a palavra, o verbo que se fez carne. E o nosso Deus é um Deus Espírito Santo, o Consolador, né? O Consolador, o que convence do pecado. Convence do pecado, né? Tá certo? Não? Para que eu e você aceitemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazendo com que a gente se religue com o Criador, tudo aquilo que foi perdido lá atrás no Éden. Tá certo? Então essa é a função da Trindade. O Espírito Santo me convence do pecado, eu aceito Jesus Cristo e me religo com o Criador. Tá bom? Qual é a Trindade satânica? Né? Existe um diabo, um dragão, um Satanás, que na mesma linha se equivale, por favor, entenda o que eu estou falando, né? Na Trindade satânica, o dragão, tá certo? Ele é o Deus do mal, ele é o criador do mal, tá certo? Não, ele se tornou mal. Então, aqui na mesma linha de Deus, Pai Criador, existem quem? O dragão, o diabo e o Satanás. Bom, na mesma linha de Jesus Cristo existe o quê? O anticristo. Tem o Cristo e o anticristo. Tá certo? E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que convence do pecado, é o quê? É o falso profeta. O anticristo, ele é, na verdade, o governo, e o falso profeta representa o quê? A religião. Tá certo? Deus Pai, diabo. Deus Filho, Cristo, anticristo. Deus Espírito Santo, falso profeta. O grande objetivo é, né, como o Consolador, como o Espírito Santo convence do pecado, para que a gente receba Jesus Cristo, se religando com o Criador. A Trindade satânica é a mesma coisa. O falso profeta que vem da religião, um líder mundial da religião, não é? Ele faz o quê? Da chancela, né? Ele apresenta, ele concorda com o anticristo do governo mundial, cujo objetivo é o quê? Servir a Satanás, ao plano satânico. Bom, então nesse conceito nós vamos começar a ler o capítulo 13 de Apocalipse. Então eu peço que você abra Apocalipse 13, eu quero ler até o verso 11. 13. Apocalipse 13, de 1 a 11. Você pode acompanhar comigo? Por favor, abra a Bíblia, abra a palavra. Nós estaremos agora, Apocalipse 13, a partir do verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Né? E adoraram o dragão porque deu
a autoridade à besta. Também adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Vamos lá. O capítulo 13, né, como a gente já teve aqui uma noção da trindade satânica, o capítulo 13, ele vai nos mostrar os 2 agentes, os 2 instrumentos que o dragão, que o diabo, que Satanás, ele usa em seus ataques contra a igreja. Tá bom? Né? Então nós vimos que ele vai usar o anticristo, que é o governo, e o falso profeta que vem da religião. Né? E veja lá as 2 bestas. As 2 bestas, a gente leu, foram descritas em Apocalipse 13, 1, 2, que é a primeira, que é um monstro horroroso, como nós vimos. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés, né, como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, a sua autoridade. Né? Olha a monstruosidade. Tá certo? Olha a aparência do mal, tá certo ou não? Dessa primeira besta. E a segunda? Presta atenção, igreja. E a segunda? Apocalipse 11. Vi outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo o quê? Cordeiro. Mas falava como dragão. A segunda besta tinha uma aparência inofensiva. Então, observem a diferença. Se o anticristo é governo, ele tem uma aparência monstruosa, tá certo? Uma aparência de autoridade, não é? E ele é monstruoso, e ele é autoritário. Já a segunda, de aparência inofensiva, que é o falso profeta, que vai dar chancela, que vai dar credibilidade, que vai fazer com que o mundo siga o anticristo, essa segunda besta tem o quê? Uma aparência inofensiva, porque vem da religião. É um líder religioso. Então, a primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações deste mundo e de seus governantes. A intensificação do mal irá acompanhar a aparição do anticristo. Então você veja, amados, como isso é real. Isso é real
Por quê? Porque ela é atual e nós estamos passando. O mal, ele se intensifica a cada dia. Você pode observar, né? Para um pouco, pensa um pouco. Observa o que está às nossas voltas. Observa o ambiente do mundo. O ambiente, né, que nós estamos vivendo. Tá certo? Então, essa intensificação do mal irá acompanhar o quê? A aparição do anticristo. Que ele vem como o quê? Que ele vem como salvador da pátria. Tá certo? E é o quê? Que está acontecendo. Então, eu te convido agora para 1 João 2,18. 1 João 18. João, né, o mesmo que escreveu o Apocalipse, já no final da vida, né? Já no final da vida, escreveu o Apocalipse, escreve também as suas cartas. Olha o que ele diz na primeira carta, o capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, como é que a gente conhece que é a última hora? Porque muitos estão o quê? Blasfemando de Deus. Né? Então, a gente vê o anticristo, a figura, né, que sempre foi imputada para nós do anticristo, que é o quê? Né? Que é o... Né, que é aquele... são os possessos... Não, né? Sim, também são, mas aqui são o quê? Aqueles que anunciam o quê? O mal. Aqueles que plantam o mal, que plantam contenda, que plantam o quê? As obras da carne. Tá certo? Não? Ou de uma forma sutil, ou de uma forma direta, ou de uma forma indireta. Né? Tá certo ou não? Né? Então tudo que é a antipalavra que está sendo plantado no mundo é o anticristo, não é? Tá certo ou não? Olha o 2 Tessalonicenses 2,3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, o que Paulo está dizendo aqui? De novo, ninguém de maneira alguma vos engane. A gente acabou de ver isso no devocional, irmão. Tá certo ou não? A gente acabou de ver, não é? Quanto é importante nós conhecermos a Deus, saber que tudo vem de Deus. Tá certo ou não? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão falsos profetas. Farão sinais e prodígios. Já é a última hora. E muitos se têm feito o quê? Anticristo. Né? De novo, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia. É o afastamento de Jesus Cristo. A gente já colocou isso, a gente já falou isso. Tá certo ou não? Então, se a gente não se acautelar, se a gente não for enganado, a apostasia, né, a falta de fé em Cristo não vai nos alcançar. Porque o que o diabo quer, o que é? É fazer com que você não acredite mais em Cristo. Que a gente vai se desviando, vai esquecendo, vai o quê? Se apostatando. Porque quando eu me afasto de Deus, e de novo, o objetivo é a igreja, não é aquele que está no mundo. Irmão, quem não conhece Jesus Cristo que está no mundo, o diabo não vai atentar. Ele não vai querer enganar. Por quê? Porque já é dele, não conhece. Tá certo ou não? Não conhece. Agora,
a apostasia vem de quem? Daqueles que conhecem a Cristo. Agora, se você não se acautela, se você não conhece, você vai o quê? Perdendo a fé. Quando você perde a fé, quando você já não fala da palavra, quando você fica vulnerável o quê? A vento de doutrina. E o diabo, ele deita e rola. E aí ele te pega e você vai de um lado para o outro. E nesse sentido que vai se manifestar quem? O anticristo. Porque o mundo vai estar o quê? Vai estar bom o mundo? Então você imagine, né? Lógico, de uma proporção que o mundo se afastou de Deus. O mundo se afastou de Deus. Né? O mundo que se afasta de Deus, esse mundo é o quê? Vira um caos. Né? A palavra diz que será como na época de Noé. Né? A depravação humana. Tá certo? Por quê? Porque nós somos depravados, irmão. Infelizmente. Né? Nós temos a quê? Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. Né? Então, é exatamente isso que está acontecendo. O mal vem se intensificando a cada dia e vai piorar sempre. Né? Sempre. Então, você veja todos os movimentos da sociedade que existem para ir contra o quê? O que está na palavra. Tá certo? Não é? Então esse anticristo, que é a primeira besta, ele é o homem do pecado, ele é o homem da iniquidade, ele é o filho da perdição. Tá certo? Ele é o filho da perdição, o homem do pecado. Tá certo? Então, amados, a gente precisa ficar o quê? Muito atento. Muito atento, porque ele vai vir. E há estudiosos, né, teólogos, enfim, que afirmam que ele já está aqui. Ele já está aqui, esperando só o momento certo para agir. Né? Bom, o mar que a gente viu, né, que a gente leu, o mar ele é o símbolo e representa as nações. O mar representa as nações e os seus governantes. A gente pode dar uma olhada, né, lá em Isaías 17:12. Vai lá comigo, por favor. Isaías 17:12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. Tá certo? Então, o rumor aqui o rumor, né, dos povos aqui, ele é comparado ao quê? Ao rumor do mar. Tá certo? Né? Eu já devo ter falado aqui da origem da palavra murmuração, né? A origem da palavra murmuração é realmente esse ruído do mar, é né? Tá certo? Desculpa, né, que eu tô tentando imitar o barulho do mar aí, mas você entendeu, né? Tá certo, né? Então todo aquele barulho do mar, não é? Né? Ele saiu daí a palavra murmuração, murmuração, tá bom? Bom, e Apocalipse 17:15, abra comigo, Apocalipse 17:15 prova este ponto, que diz: o anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Né? Então, a besta nascida do mar. A besta nascida do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás. É o domínio mundial dirigido contra o povo de Deus, que é o anticristo. Está claro que é o anticristo.
O mar, ele também representa caos, como a gente acabou de falar da murmuração, que é o barulho do mar. Então a besta, essa primeira besta, o anticristo, ele ergue-se do mar, o que indica que pode surgir de uma situação de quê? De caos político. Tá certo ou não? Né? Por exemplo, um dos fatores que estão aí desse, né, quando ele vai surgir, essa globalização, né? A Amazônia é do mundo. É lógico que é do mundo, mas pertence ao nosso país, né? Então essa globalização, né, ela, ela abala as raízes, né, do mundo, né, da soberania das nações. Por quê? Porque tudo é do mundo, tudo é globalizado, tá certo? Né? E como o mundo está caminhando? E como o mundo está caminhando? Como é que você, por exemplo, a um determinado comando, você vai reger o mundo? Você quer ver um exemplo? Claro, hein? Esse exemplo é claro. Covid-19. Covid-19 foi o quê? Só em um país? Foi só no Brasil? Foi só na China? Foi só na África? Não, foi em todo mundo. Então o Covid foi em todo mundo. Não é? Tá certo ou não? Ele foi mundial, ele foi globalizado. Não é? Então, a definição daqueles que regiam, veja bem que eu vou falar, a saúde mundial era o quê? Põe máscara. O mundo inteiro pôs máscara. Põe máscara. Tem que pôr máscara. Mediante uma situação que atingiu o quê? A todos. Tá certo ou não? Então existe uma lei para que todos usassem máscara. Outra lei para que todos o quê? Tomassem vacina. Tá certo ou não? Né? Uma lei para que todos ficassem em casa. Então, na verdade, amados, a besta, o anticristo, né, que vai se erguer, que vai, na verdade, aproveitar uma situação de caos político mundial, o comando dela vai ser o quê? Mundial. Por quê? Porque o anticristo, como nós lemos, ele recebeu poder, autoridade e governo. Você entende? Não é? Você entende? Então é o caos, o Covid foi um caos, que teve um comando, lógico, esse comando a princípio, no caso do Covid, foi o quê? De proteção, mas foi um comando mundial, que todo mundo acatou. Até hoje, existem certas repartições, certos lugares destinados à saúde, que você não entra sem máscara, irmão. Né? Tá certo? Bom, não estou falando que a máscara é boa ou ruim, eu não estou falando isso, eu estou falando que é um simples comando mundialmente, tá certo? Ele na verdade, ele foi um comando que foi aceito por todos. Então, quando o anticristo se levantar, se inicia o quê? Olha só, quando o anticristo ser levantado, vai se iniciar o quê? A grande tribulação. Tá certo ou não? É certeza. Ele vai ser levantado, o anticristo, né? No começo ele vai ser bonzinho, bonitinho, vai acalmar o mundo, mas quando o anticristo ser levantado, vai se iniciar o que? A grande tribulação. E quando a gente vai no verso 2, diz a besta que vi,
era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E o dragão, o diabo, deu essa primeira besta ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que representa esse corpo como de leopardo, grande e feroz? Tá certo ou não? Está saindo, né, da água, né, do mar, prestes a rasgar e a despedaçar o quê? Os seus inimigos, os santos, que é a grande tribulação. Então a besta, ela não está emergindo do mar? Verso 1, vi emergir do mar uma besta, horrível, com chifres, diademas. Né? Então ela está saindo da água, ela sai do mar, prestes o quê? A rasgar, a despedaçar os seus inimigos, que são os santos. Né? É por isso que é representado aqui pelo leopardo, pelo urso, tá certo? Ele é semelhante, veja bem, ele é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Né? É para despedaçar, irmão. Então a grande tribulação é para quê? É para despedaçar, é para ir atrás de quem? Dos santos. E a besta, ela possui o quê? Boca de leão, que é autoridade, poder do dragão, irmão. É pouco ou não? Então, é evidente, a igreja, os santos, passam pela o quê? Pela tribulação. Agora, lê comigo 3 e 6. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu o quê? A sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao anticristo? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Lhe foi-lhe dada a autoridade para agir durante esses 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar também o quem? O tabernáculo, a igreja, a saber os que habitam no céu. Tá certo? Então o mundo todo estará o quê? Maravilhado. Né? O mundo todo segue a besta em espírito e em adoração. Né? O que foi levantado do caos oferece o quê? Paz e maravilha. Tá certo? Não é? Quando o Covid começou a aparecer de uma forma multiplicadora, avassaladora com morte, quem se levanta? A máscara. Quem se levanta? A vacina. Tá certo ou não? Então, o que foi levantado, o que será levantado do caos, vai oferecer o quê? Paz, maravilha e proteção. Ao cultuar a besta, tá certo? O anticristo, os homens prestam culto a quem? Ao dragão. Tá certo? Olha que grave isso aí. Então você vai começar o quê? A cultuar o anticristo. Ó o Salvador, ó a vacina. Tá certo? O anticristo. Então os homens prestam e vão prestar o quê? Culto ao dragão. A besta, o anticristo, começa a falar e profere palavras de quê? De ostentação e de blasfêmia contra Deus. E contra todos que habitam no seu tabernáculo celeste, como está dizendo aqui. Por quê? Porque a apostasia vai estar no auge, irmão. Vai estar todo mundo preocupado, não é? Com o caos, não é? A maioria apostataram da fé, os que não estão na fé continuam sem fé, né? Tá certo ou não? Então é dessa forma que vai acontecer. E apesar do poder da besta ser grande,
ele é limitado, pois só pode fazer o quê? O que é permitido por Deus. Tá certo ou não? Só mediante o quê? O que é permitido por Deus. Não é? Tá claro aqui no verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância. Foi dado. Sei quem dá quem é? Deus. Realmente para chacoalhar. E qual é o objetivo de Deus? É nos fortalecer, é fazer com que, não é, aqueles que se apostataram, aqueles que estão hoje, para que eles o quê? Para que eles busquem novamente a Deus. Tá certo ou não? Aos que habitam na terra, né? Tá certo, tá claro isso, amados, né? Então, na verdade, estes versos, né? Esses versos, eles são realmente muito fortes no levantar do anticristo. Tá bom? Vamos ler aí o 7 e 8. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do livro do Cordeiro que foi morto. Tá certo? No final, o anticristo não pode levar a destruição sobre aqueles nos quais o quê? Deus colocou o selo. Tá certo? Quem tem ouvidos, que ouça. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada, ele será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O indivíduo que entende isso, tudo que está sendo escrito aqui, tudo que foi escrito, tudo que está sendo explicado, tá certo? Exercerá paciência e perseverança na fé. Mas se alguém tem ouvidos para ouvir essa exortação, guarde no coração, irmãos. Amém? Nós estamos aqui para guardar o quê? A Deus, a Jesus Cristo, que é o governante o quê? Supremo. Tá certo? Esse é o grande objetivo. Tá certo, amado? Esse é o grande objetivo. Tá bom? A gente ter esse entendimento. Tá certo? Mas terminando, né? Terminando hoje. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Entender. Essa palavra tem que ser uma palavra de exortação. Tem que ser uma palavra de poder para que a gente entenda tudo que há por vir. Porque Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amado? Né? Uma aula realmente importante. Eu peço que você releia, né, o capítulo 13. Até o verso 11. Né? Hoje nós falamos da primeira besta, que é o anticristo. E a semana que vem a gente vai falar sobre a besta que emerge da terra, que é a segunda besta, né? Que é o falso profeta. Que é o falso profeta. Amém? Então vimos hoje a trindade satânica, né? Esse falso profeta, né? Dando chancela, concordando, apresentando esse governo do anticristo e todos para honrar quem? Satanás. O poder, entre aspas, dado por Deus a Satanás. Amém? Maravilhoso, né? É realmente um estudo que nos deixa maravilhado, né? O estudo da palavra. Nós vamos ao nosso momento de louvor e adoração, né? Nós vamos ouvir hoje Canção do Apocalipse, tá certo? Que, né,
Canção de Apocalipse, diante do trono. Já já voltamos. Em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Louvores ao Rei dos
Amém, igreja? Na canção do Apocalipse, né? Uma canção, né? Que meio que fecha, né? O que nós falamos hoje, né, amados? Né? Fala do Cordeiro, né? Digno é o Cordeiro, né? O sacrifício perfeito, né? O Santo, né? O nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Deus, tá certo? Não? O nosso Pastor, né? Jesus é Deus e Ele virá. A certeza, irmão, Maranata, ora vem Jesus, Ele virá. Está muito próximo, mas muito próximo, está às portas, né? E quando a canção diz eu te adorarei, eu permanecerei, eu terei perseverança, fé e esperança, né? Eu não vou me desviar, eu não vou te deixar. Esse é o sentido da adoração, né? Porque Jesus é o Rei dos Reis, né? Que vem com o quê? Com poder, força e poder para sempre, eternamente, tá certo? Então, o que nós precisamos buscar? O que eu e você precisamos buscar para que a apostasia não nos tome conta? Para que o nosso espírito não seja extinto, né? Espírito Santo não se extinguir, né? Não me deixe, né? Tá certo? Como é que a gente tem que nos posicionar? É duvidando de Deus? É se apostatando? É abandonando? Claro que não. O nosso grande objetivo qual é? Para que a gente fique maravilhado, como diz a palavra aqui, né? Eu fico maravilhado, eu fico extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. A gente tem que manter, irmãos, em nome de Jesus, o nosso primeiro amor, né? Nosso primeiro amor, né? Tá certo ou não? Né? No início da conversão, né? E isso, às vezes vai se perdendo, mas o que Deus quer da minha vida e da sua vida, né? É para que a gente não se apostate, para que a gente fique sempre entusiasmado, extasiado e maravilhado com o nome, que está acima de todo nome, né? Porque o nome de Jesus é o quê? É força. Como diz aqui, é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva, é sobrenatural, irmãos. O que Jesus Cristo faz e fez para mim, o que faz e fez e fará é sobrenatural. Amém? Amém? Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Deixa eu passar para você a programação da Igreja Batista Ágape aqui em Indaiatuba. De segunda-feira, nós temos às 19 horas Teologia. Todo mês nós temos um módulo, tá bom? Então você, né, não precisa necessariamente terminar o ano, né? Nós temos o nosso curso de Teologia de 3 anos, amados. É realmente um curso muito abençoado. Nas quartas-feiras, primeira quarta-feira, culto da família. Terceira quarta-feira, próxima quarta-feira no caso, culto de cura e libertação. E o restante das quartas-feiras é culto de estudo e de oração. Primeiras e terceiras sexta-feiras nós temos os nossos grupos nos lares, o AME. Domingo às 10 horas, para a honra e glória do Senhor, Escola Bíblica Dominical, né? O presbítero Elias, nesse mês, né? Ele está nos mostrando, nos posicionando realmente de como a igreja está sendo perseguida, quais os pontos de maior perseguição, de maior esfriamento, tá certo? Que vem realmente, né? E tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Então, se você quiser, certo, dar uma passadinha lá domingo às 10 horas, será uma bênção para você, está sendo uma bênção para a igreja, tá certo? Um assunto extremamente atual e importante. Domingo às 19 horas, culto de celebração, né? Nós estamos lá para celebrar o Senhor,
primeiro domingo de cada mês, o culto de ceia. Amém? Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, tá bom? Bem em frente ao ginásio de esportes, né, onde será lá o novo teatro, né? Está sendo reformado. O novo teatro de Indaiatuba. Visconde de Indaiatuba, 1173. Bem em frente ao ginásio de esportes. Não é? Se você tem algum pedido de oração, né? Se você tem alguma dúvida, se a gente puder tirar, né? Algum questionamento, algum elogio, alguma crítica, não importa, né? Se você quiser entrar em contato conosco, não é? Eu tenho meu telefone aqui, meu zap, que é o 19, né? Ainda é Indaiatuba, 19 9305-2651, 199-9305-2651. Né? Essa escola bíblica em ação, esse programa é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tá certo? Não fique restrito só ao que você está ouvindo. Né? É importante a gente ler, é importante a gente buscar, é importante a gente meditar na palavra. Tá bom, amados? O grande objetivo é esse, né? Que você possa, ao longo da semana, ler o capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos voltar, não é, já na segunda besta, né, a besta da terra, como você viu, e para fechar, né, para fechar o assunto da trindade satânica, para ficar mais claro, né, na nossa cabeça, porque você lembra que esses capítulos nós estamos o quê? O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, apresenta o quê? O levante de Satanás, o levante do dragão, o levante do anticristo, o levante do falso profeta. Tá certo? Tá bom? Então nós estamos estudando como Satanás, as estratégias de Satanás. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu santo nome. Te adoramos, te exaltamos. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos faça, Pai, entender a sua palavra. Que tudo aquilo que foi dito hoje para honrar e glorificar o seu santo nome entre como semente na nossa mente e desenvolva no nosso coração. Obrigado por esse programa, obrigado por essa rádio, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender mais da sua palavra. Louvado, exaltado é e sempre será o seu nome, Pai, em nome de Jesus. Que a graça, que o amor de Deus, igreja, que o amor de Deus, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo esteja conosco, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregamos a Ti esse restante de dia, entregamos a Ti esse final de semana que será e é sempre maravilhoso, porque estendemos a Ti, Pai. Estaremos com o Senhor na sua casa. Nós Te louvamos e adoramos por isso. Amém? Amém? Um beijo no coração de todos. Que vocês tenham realmente uma semana abençoada. E que Deus nos livre do mal, da aparência do mal e nos proteja. Em nome de Jesus.